discute temas polêmicos. É um seminário sobre bioética que discute assuntos como a eutanásia, clonagem humana e fetos sem cérebro. As palestras começaram ontem e terminam hoje. A nossa primeira matéria hoje é sobre este assunto com o repórter Álvaro Cunha, que esteve no local e mostra pra gente agora a reportagem na tela. Bioética é o estudo interdisciplinar entre biologia, medicina e religião, que investiga todas as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana e da pessoa. Considera, portanto, a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas, bem como o de suas aplicações. Vamos discutir aqui algumas questões de bioética, isto é, a ética da vida, defesa da vida humana. Então nós vamos falar sobre clonagem, bebês anencéfalos, a questão do aborto. A posição da igreja sempre foi em defesa da vida. O homem é chamado à plenitude de vida que se estende para muito além das dimensões da sua existência terrena, porque consiste na participação da própria vida de Deus. A sublimidade desta vocação sobrenatural revela a grandeza do Criador. Desde que a ciência extrapola a sua competência, os seus limites como ciência. Fé tem o seu campo próprio de ação, de afirmação, de atuação. A ciência também. Então a gente procura fazer com que sejam, somem, mas desde que a ciência extrapola o seu próprio papel, sua própria função, então a igreja, claro que não irá concordar. Para a coordenação do IESPES, este assunto desperta o interesse tanto de alunos quanto de professores, já que o tema é polêmico e interfere diretamente nas condições de vida humana. Esses temas como início da vida e fins da vida, eles despertam interesse na maioria das pessoas. Então nós estamos com esse seminário em parceria com o IPAR, de bioética, tratando essas questões como eutanásia, aborto, direito de bem morrer, direito de bem viver, as células-tronco e assim por diante. E estamos nessa parceria com o IPAR, trazendo uma especialista nesse tema. É realmente um assunto muito... Traz aí o repórter Álvaro Cunha, que fez a matéria sobre este assunto. Mostra aqui na tela do Cidade Alerta. Oswaldo, a partir do dia 21 de outubro, ou seja, a partir de sábado, o pão francês, ou pão de sal, como é conhecido aqui na região e em todo o Brasil, não poderá mais ser vendido como era vendido antes, por unidade. Agora será por quilo. Isso foi uma resolução que veio do Inmetro e o PROCON agora anda informando a todas as outras delegações no Brasil inteiro. Eu converso agora com o Jarbas Figueiredo, que é metrologista do Inmetro, e ele vai informar para a gente algumas coisas com relação a essa norma do Inmetro. Por que o Inmetro entrou nessa resolução e por que o Inmetro está pedindo que o pão, ou seja, determinando com que o pão não seja mais vendido separadamente por unidade e seja agora por quilo? Veja bem, várias questões atribuíram para isso, né? Primeiramente, nós temos a questão de tamanho desse pão, né? Então, nós tínhamos estabelecimento que vendia o pão francês 50 gramas, e um outro estabelecimento com o mesmo pão francês de 50 gramas em tamanhos diferentes, né? Então, o que levava-se a crer que isso iludia um pouco o consumidor. Então, em cima de uma pesquisa popular, o Inmetro chegou à conclusão de que o próprio consumidor prefere que esse pão seja vendido a peso. E agora, como é que vai ser feito? Quem for pego descumprindo essa lei, o padeiro que for pego não cumprindo essa lei do Inmetro, o que pode ocorrer? Veja bem, acompanhando a lei onde se refere que o pão tem que ser vendido a peso, nós temos outros detalhes que também agrupam nesse sentido, né? Por exemplo, a panificadora que for vender esse pão francês é obrigado por lei que ela tenha uma balança eletrônica, tá? E que no mínimo a divisão dela seja de 5 gramas, podendo ser de 5 gramas ou menos. Não pode ser uma balança com divisão, por exemplo, de 10 gramas, 15 gramas, entendeu? Então, a partir do dia, eu tenho até aqui em mãos aqui por exemplo, a partir do dia 22 de junho, tá? 21 agora de outubro, tá? Que é quando completa os 121 dias que foi dado de carência para que esse pessoal se adaptasse. Então, quem não tiver dentro do que está estabelecido em lei, arcará com as sanções legais. Agora, isso sai mais caro ou mais barato para o consumidor? Não, veja bem, eu acho que essa questão de preço, até porque não é uma questão nossa, né, do Inmetro, nós só estamos preocupados com o peso desse produto, se ele vai estar correto ou não.
Mas aqui, o que eu posso entender é o seguinte, que se você vendia o pão, por exemplo, a 60 centavos a unidade, você vai pesar, né? Quando der 1 quilo, você vai conferir quantas unidades tem, automaticamente que deverá sair pelo mesmo preço. Pois é, Oswaldo, agora a gente está aqui com Samuel Castro, que é presidente do Sindicato dos Panificadores do município de Santarém. E começa perguntando para ele o seguinte: Samuel, essa mudança de venda do pão francês de unidade para quilo é bom ou ruim para o consumidor? É bom para o consumidor, haja vista que a gente vê isso aí como uma forma transparente e mais correta de trabalhar a venda, haja vista que o consumidor vai estar pagando por aquilo que ele está comprando, né? E o que vai mudar para o consumidor? Na verdade não vai mudar nada, ele vai chegar simplesmente, vai pedir a quantidade de pão que ele está querendo, vai ser colocado na balança e vai ser dado para ele o preço da quantidade que ele pediu, né? Agora, o porquê da mudança de o pão ser vendido a quilo? Isso foi uma pesquisa feita pelo Inmetro, já visto que já faz algum tempo que está sendo cobrado, inclusive da ABIP, que é a Associação Brasileira das Panificadoras do Brasil, né? E essa pesquisa foi feita pelo Inmetro, então a maior parte das pessoas pesquisadas, um percentual de 74%, se não me falha a memória, achou melhor que seria a venda do pão a quilo. E vocês já estão preparados? Aqui nós estamos preparados, eu creio que a maior parte das padarias aqui em Santarém está preparada, já visto que foi feito um trabalho de orientação, as padarias que são associadas ao sindicato, e eu creio que não vai ter muitos problemas com relação a isso. Sabendo que o pão francês ou o pão de sal vai ser vendido agora a quilo? Até no momento eu não estou sabendo ainda. Mas essa é a nova instrução que o Inmetro e o Procon estão dando para todo o Brasil, que o pão careca, ou o pão francês ou pão de sal, que era vendido separadamente, passa agora, a partir de sábado, ser vendido a quilo. O senhor acha que isso pode ser benéfico para vocês, consumidores? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, que seja a totalidade, que um quilo, seja na quantidade de, vamos supor, né, R$2. R$2 são 10 pães, que compensa o peso com a quantidade, a gente sai a mesma coisa, sai ganhando, eu acredito que sim. Pois é, olha só, Oswaldo, então, tanto consumidores quanto panificadores estão achando que a mudança é benéfica. No entanto, o Inmetro ainda está tentando fazer com que todas essas pessoas que lidam com a questão do pão possam se adequar para não haver nenhum tipo de problema a partir de sábado agora, quando a lei entra em vigor. Com imagens de Geraldo Cordeiro e reportagem de Álvaro Cunha para o Cidade Alerta.